bem? Que bom estar com vocês mais um dia. Você está no nosso programa VanaCast, isso mesmo. E você que está assistindo o nosso programa e ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá no inscrever-se, clica e se inscreva. Pessoal, nós estávamos analisando, nós temos aí em média quase 20 mil visualizações e somente 200 inscritos. Então, se você não sabe ou não tem o hábito, então entra lá. Mesmo porque, se você não se inscrever, você não consegue participar do nosso chat, não consegue interagir com a gente. Então, entra no canal do YouTube e se inscreve. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, aqueles que compartilham o nosso programa também. Nós temos aí a nossa página no Instagram, VanaCast também, vocês que interagem, estão sempre ali curtindo, fazendo comentários do nosso programa. Então, é um imenso prazer ter vocês conosco aqui nesse dia. E eu quero também que a nossa querida Jaque fale aí um oi para vocês que estão nos assistindo nesse momento. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. Lembrando que eu estou aqui de olho no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser mandar um beijo, um abraço, manda aí que eu estou aqui de olho. Muito bom. E hoje a nossa convidada, que já vocês vão conhecê-la. Lembrando que o nosso canal, ele tem o objetivo de trazer informações na área da saúde, na área da educação. Vocês viram aí que a gente falou muito sobre saúde mental. Teve pessoas que perguntaram quando que a gente ia continuar falando sobre isso, porque é um campo de atuação que é muito grande. Então, não é só campo de atuação de médico, de fisioterapeuta, de psiquiatra, de psicólogos. É um campo de atuação que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, é na escola, é na educação, é no trabalho, é nossas relações. Então, nós precisamos, o que nós aprendemos em todo esse momento aí de diálogo e conversa? Que nós precisamos ser pessoas que têm rotinas equilibradas. Não é isso? Então, claro, você também pode participar, pode mandar ideias. Teve muita gente que falou, eu gostaria que falasse de tal tema. Alguns temas a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, você fica à vontade para estar sugerindo e dando sugestões para o nosso programa também. E a nossa convidada de hoje também vai falar muito sobre saúde. Ela vai falar sobre um trabalho que é um trabalho diferenciado, que talvez algumas pessoas não conheçam, mas é um trabalho que tem trazido muitos benefícios para a sociedade, para as crianças e para as pessoas que trabalham com ela. Eu, particularmente, nunca participei, então, assim como vocês, nós vamos estar conhecendo esse trabalho. E eu quero também, nesse momento, além de agradecer a vocês que estão assistindo, aos nossos patrocinadores. Já nós vamos falar um pouquinho deles aí também, que são pessoas que estão nos apoiando. Eu quero agradecer imensamente. Claro que a gente agradece primeiro a Deus por estar vivo, por ter saúde, para estar nesse momento aqui. E as pessoas parceiras, os amigos, as pessoas que nos incentivam. A todos vocês que estão aqui conosco. Eu vou olhar aqui a nossa colinha, senão a gente esquece de todos os nossos patrocinadores. E se você que está aí ainda não é patrocinador do nosso programa, às vezes você está assistindo, quer que o nosso programa continue e fala, Van, Jaque, como que a gente faz para que esse programa não acabe, para que a gente continue patrocinando, incentivando, porque a gente sabe que a gente tem custo. Além do YouTube, nós também temos o nosso canal, que a TV, ela passa aí ao vivo e é reprisada também durante a semana, então tudo isso tem custo. Então, se você está aí, está sendo abençoado, beneficiado com o nosso programa, deseja de alguma forma ajudar o nosso programa, entre em contato conosco para estar nos ajudando. E hoje nós estamos aqui com a Dani. Seja bem-vinda ao nosso canal. É muito bom ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que será uma noite maravilhosa. Você vai trazer muitas informações. E eu gostaria que você se apresentasse para todos os nossos amigos e parceiros que estão assistindo. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vai ser bom falar sobre uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que eu faço já há bastante tempo. Começando lá atrás, eu me formei já faz alguns anos em fisioterapia em Londrina, fiz a faculdade em Londrina e saí muito jovem, né, da faculdade, meio que sem saber o que fazer. E o primeiro curso que eu fiz, a primeira pós, foi em acupuntura.
Só que aí foi um curso que eu deixei meio de lado, porque foram aparecendo outras coisas, né? Agora eu retomei a acupuntura, mas lá atrás eu comecei a trabalhar com criança, na APAE. Quando eu voltei para Marília, eu trabalhei assim, como autônoma, mas logo depois apareceu a oportunidade de trabalhar na APAE. E na APAE eu fiquei muito tempo, eu fiquei quase 8 anos lá. Então foi assim uma experiência bem interessante. Eu aprendi demais. Entrei muito jovem, saí depois de 8 anos outra pessoa, né? Aprendi profissionalmente, pessoalmente, para tudo, assim. Foi um aprendizado mesmo. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com a ecoterapia, que é um trabalho que eu fiz assim, por muito tempo depois disso. Antes da APAE, eu já trabalhava como voluntária no quartel, que aqui no quartel tem um trabalho de ecoterapia até hoje, que é gratuito, e tem uma lista imensa de espera, porque a demanda é muito grande, né? Muita gente gostaria de ser atendida lá. Então, eu fui voluntária lá por um tempo na ecoterapia, depois entrei na APAE e lá eu tive a oportunidade de continuar trabalhando com isso. Depois que eu saí da APAE, eu consegui um emprego só com ecoterapia. Então, eu fiquei 5 anos trabalhando só com isso, em Rosália, no Centro Maldonado, de Ecoterapia Maldonado. Por 5 anos, eu fiquei lá trabalhando exclusivamente com ecoterapia. Então, é uma experiência assim, que eu tenho muito grande de uma técnica que eu gosto muito, que lá atrás, quando eu era recém-formada, eu comecei a ver uns resultados assim que eu não via, né, no atendimento convencional, e meio que me encantou. Aí, totalmente diferente, né? Uma técnica que, sei lá, num espaço aberto, usando um animal, né? Trabalhando junto com o animal, não usando, mas trabalhando junto. E aí meus caminhos foram meio que direcionados para trabalhar bastante com isso, né? E aí até hoje eu trabalho. Hoje eu continuo trabalhando com eco, agora na Associação Maria Flor, que é uma associação aqui de Marília, uma associação canábica. E lá também eu tenho a oportunidade de trabalhar com isso. E aí, fora isso, eu trabalho como autônoma, né, na minha sala, eu tenho um consultório, que eu atendo outras práticas integrativas, que aí a gente pode falar um pouquinho depois também. Muito legal falar isso, né? Inclusive, eu quero dar um oi para os alunos, porque nós temos alguns alunos assistiram, até eles falaram assim, eu quero participar do seu podcast. Como vocês viram, a semana passada nós trouxemos uma criança aqui para falar, porque eles querem participar desse momento, fica ansioso. Quem sabe, de repente, a gente convida algum dos nossos adolescentes e jovens para vir participar aqui. E é interessante você falar isso, porque quando nós pensamos numa área acadêmica, às vezes a gente não tem essa formação do que nós vamos ser. Nós temos uma ideia do que nós pretendemos ser, e é interessante quando você fala isso também, porque quando eu me formei, eu sou formada, primeiro eu me formei no magistério no Cefam, e depois eu fiz educação física, e eu sempre gostei de esporte. E aí eu passei num concurso e comecei a trabalhar com idoso. Olha que loucura. E eu fazia ginástica, e o grupo aumentando, e eu nunca me imaginei trabalhar com idoso. E depois comecei a trabalhar com essas práticas terapêuticas. E quando você fala de trabalhar com educação especial, quando você cria esse amor, realmente o seu campo de visualização, de tratamento com o outro, ele muda totalmente. Completamente. E eu acho muito legal você falar isso, que você ficou esse tempo na PAI, então assim, muda a sua rotina, a sua rota de visão de trabalho, né? Com certeza. Muda completamente. Eu sempre gostei muito de esportes também. Quando eu entrei no curso de físio, eu achei que eu ia trabalhar com atleta. E eu saí não querendo trabalhar de jeito nenhum com atleta, mas sem saber para onde eu ia. E aí, quando apareceu a oportunidade da eco, porque a terapia ia, né, atender crianças, por exemplo, não era uma coisa muito falada na faculdade, né? Não era isso que as pessoas queriam fazer quando fazem fisioterapia. E aí abriu, foi isso que você falou. Foi uma janelinha ali no quartel, que aí eu fui conhecer, uma amiga minha me chamou, eu fui, que é a Cláudia, que era psicóloga lá, né? Hoje ela trabalha na prefeitura. Então, ela me chamou, abriu essa janelinha e, de repente, o negócio aumentou. É isso, a visualização ficou... Os olhos ficaram mais abertos para isso, né? Para esse público, para esse campo. E é um campo enorme. E muita gente não conhece, mas quando você conhece, você vê que tem muita demanda, muita gente que precisa, muita gente que pode ser beneficiada. É interessante. Isso é legal você falar, porque, assim, existe muita demanda. Muita. Então, nós sabemos aí, falando da educação especial,
da neurodivergência, existe uma demanda muito grande. Sim. E, infelizmente, nem todas as pessoas têm um acesso ou condição financeira para estar investindo. E nós sabemos que essas práticas integrativas, terapêuticas, podemos falar assim, elas fazem toda a diferença na vida e no desenvolvimento motor da criança. Sim. E também da família, porque até a gente vê na escola que, às vezes, crianças que têm problemas de mobilidade motora, elas não conseguem aprender. Às vezes é uma coisa simples, ela não consegue pegar no lápis. Sim. O fato dela não conseguir pegar no lápis, ela não consegue desenvolver intelectualmente. Então, essa associação que às vezes as pessoas não conseguem ver. Então, quando você fala que o campo é grande para quem está assistindo aí, ter essa percepção que existe uma demanda muito grande, mas infelizmente existem poucos profissionais. Né? Muitas pessoas até na escola falam, mas como que eu faço? Eu queria ajuda, tal. Então é interessante a gente falar isso também para abrir esses olhos para essas pessoas que estão se formando agora, né? Sim. Para abrir os olhos para essas pessoas que estão se formando e, assim, para a comunidade como um todo, que essa demanda existe. Sim. Na maioria das vezes é uma demanda que fica escondida, né? De alguma maneira fica. A gente, às vezes, não é nem que fica escondida, às vezes a gente não quer ver. Então, isso é importante até para abrir os olhos para quem não está vendo, que às vezes está ali do lado e não está vendo. O acesso a essas práticas, ele é muito difícil, primeiro por isso. Primeiro porque, às vezes, as pessoas se negam a ver que a demanda existe. E é uma demanda enorme. A ecoterapia, por exemplo, se a gente for especificar essa prática, ela atende uma demanda enorme, de criança a idoso. Né? A ecoterapia em si, você precisa ter um diagnóstico, é uma prática terapêutica mesmo, são sempre 3 profissionais envolvidos, mais o cavalo. Mas, mesmo assim, você pode atender desde uma criança com um TDAH ou com autismo, até um idoso ou um adulto com depressão. Sim. Né? Porque é uma equipe uma equipe interdisciplinar. Então, tem a físio, tem psicólogo, pode ter ATO, pode ter pedagogo, pode ter o profissional de educação física. Então, é uma equipe enorme que pode atuar, então a demanda fica gigantesca mesmo. No caso da eco, o acesso tem mais um porém, a dificuldade do acesso, que é o custo. Porque a ecoterapia é para você manter um centro de ecoterapia é muito caro, porque você precisa do cavalo, de 3 profissionais para uma criança, para um praticante, do espaço, da pessoa que vai cuidar desse cavalo. O cavalo precisa de cuidado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse custo dificulta muito o acesso. Por isso que no quartel, que é um lugar que tem o cavalo, tem os profissionais que cuidam, tem os voluntários que são profissionais, e agora a prefeitura cede profissional para trabalhar lá também. Por isso que a demanda lá é tão grande. A fila é muito grande, né? É uma dificuldade de chegar. Em Rosália, a gente atendia também, quem mantinha uma parte do projeto era a dona da fazenda. Então, ela bancava uma parte do nosso ganho, né, mensal, e a gente cobrava um valor mínimo para facilitar esse acesso. Mas, normalmente, uma sessão de ecoterapia, uma sessão, vai custar em torno de R$200, R$300. Sim. Então, fica muito inacessível, né? Apesar da demanda ser grande e do benefício ser enorme, tem esses funis aí para a pessoa que precisa do atendimento chegar a receber o atendimento. E eu queria que você falasse, nós estamos falando assim de ecoterapia, às vezes as pessoas que estão assistindo não sabem o que é isso, né? Então, eu queria que você falasse, porque é uma prática, uma terapia integrativa, com várias pessoas, e aí você já falou que tem esse uso do cavalo. Isso. Né? E aí eu queria que você explicasse o que é isso para as pessoas que estão nos assistindo entender como que é esse processo terapêutico, que precisa de uma equipe, como que funciona. A ecoterapia é basicamente... eu nem gosto de usar essa palavra, usar o cavalo. O cavalo ele é parte integrante da equipe. Sim. Então, é um atendimento para um indivíduo, né, com algum diagnóstico de qualquer idade. E aí, quem atua sobre esse indivíduo é o cavalo, porque ele vai montado no cavalo. 2 profissionais laterais, a equipe básica é constituída do físio e do psicólogo. E mais o equitador, que é a pessoa que vai puxar o cavalo. Então, não é equitação, é diferente de equitação. O nome diz, né? É ecoterapia. Então, é um processo terapêutico. Então, como que funciona? A pessoa chega, o indivíduo chega com encaminhamento, sempre com encaminhamento médico, passa por avaliação dos profissionais que vão atender. Aí se decide quem que vai ser o mediador daquela sessão. Então, por exemplo,
se chega para atendimento uma criança com autismo, o psicólogo vai ser o mediador. Eu vou estar lá sempre junto, o equitador também, atuando das nossas maneiras, mas é o psicólogo que vai mediar aquela sessão. Se for uma criança com uma demanda motora, uma criança que não anda, por exemplo, uma criança que seja cadeirante, o mediador vai ser o fisioterapeuta, o psicólogo vai atuar junto, né? E aí as sessões normalmente duram 30 minutos, mais ou menos 30 minutos de montaria. A criança chega, aproxima do cavalo, então tem toda essa fase de aproximação, que faz parte da terapia também, e aí é onde o psicólogo entra bastante, e o equitador também. Aí ele monta, faz 30 minutos de montaria, com as atividades programadas para ele, dependendo do caso, dá para fazer 1 milhão de coisas também com a criança em cima do cavalo. E a despedida. Então, é basicamente isso. A criança monta, passa os 30 minutos montando, recebendo atividades direcionadas para aquele caso, com 3 profissionais de olho nela, mais o cavalo. O cavalo é o grande diferencial da técnica, na verdade, né? A gente eu atuo como físio, a psicóloga como psicóloga, como em qualquer outro lugar, o equitador também, mas o cavalo estar lá é o grande diferencial. Além de outros, né? Tem o diferencial de você, por exemplo, não estar dentro de uma sala. Você não está dentro de uma sala fechada, não é um atendimento convencional. Você está num lugar aberto, você está normalmente numa fazenda. Então, tem muitos diferenciais que fazem essa técnica dar resultado, né? O principal é a presença do cavalo. Sim, principalmente porque nós sabemos que esse ambiente da natureza, com os animais, principalmente com criança, esse relacionamento com os animais, ele torna a terapia mais acessível. Que é o que você falou. Às vezes, até a gente, se você falar, vou numa terapia, vou conversar com o psicólogo ou com o médico, você entra numa sala fechada, dá aquela impressão que você está preso e vai ser uma coisa mais fechada. Agora, se você vai para um espaço que é aberto, então tem vento, né, tem um animal, o próprio ambiente já vai preparando aí a criança ou a pessoa para estar mais acessível à terapia, né? Às vezes a gente consegue acessar mais rápido a criança do que numa terapia convencional, com certeza. Ao mesmo tempo que tem casos que a criança não aceita, que é muito para ela. Também pode acontecer, mas na maioria dos casos é mais fácil de acessar nesse ambiente, com esse cavalo, porque o cavalo é maravilhoso, ele é um animal poderoso, né, forte, imponente. Então, a criança em cima do cavalo, ela sente também essa, sabe, trabalhar confiança na ecoterapia é simples. É muito mais simples do que trabalhar dentro de uma sala, né? Trabalhar equilíbrio. Então, não é simplesmente eu colocar uma criança numa bola, né, de físio e treinar equilíbrio. Ela vai montar num cavalo. Às vezes, ela até guia o cavalo, né, com os cuidados que a gente tem. Ela vai pegar uma fruta no pé, ela vai experimentar aquela fruta. É tanto estímulo que não tem como você não ver resultado. Por isso que o resultado é mais rápido, né? Você vê o resultado, é mais visível o resultado, né, com a ecoterapia. É uma técnica complementar. Então, assim, a gente sempre orienta a estar fazendo uma criança cadeirante, por exemplo. Ela tem que fazer a físio convencional, né? Se precisar a psico, a TO, a fono. Então, é uma terapia complementar, mas que faz muita diferença. Até na evolução das terapias convencionais. Muito legal. E eu queria que você falasse pra gente quem é que pode participar da ecoterapia. Quase todo mundo. Na verdade, existem algumas contraindicações. Sim. Acho que é mais fácil eu falar quem não pode do que quem pode. Porque, assim, para a ecoterapia, precisa ter um diagnóstico. Qualquer diagnóstico. Desde um diagnóstico psicológico, né, psicoterapêutico, quanto motor. Então, é muito grande assim, a gama de pessoas que pode participar. Mas tem algumas contraindicações, que nem sempre são contraindicações absolutas. Então, por exemplo, tem uma síndrome que se chama síndrome da cauda equina, que é quando o finalzinho da medula fica preso na coluna. E essa é uma contraindicação, porque o movimento do cavalo pode piorar essa situação. Crianças com síndrome de Down, às vezes ela tem uma instabilidade aqui nas primeiras vértebras, chama instabilidade atlantoaxial. Se ela tiver essa instabilidade, também não pode, porque é perigosíssimo por causa do balanço. Então, se for uma criança com síndrome de Down, tem que fazer um raio-x da cervical, repetir a cada 3 meses, dependendo da idade, para a gente continuar. Convulsão, se a criança tem convulsão não controlada,
Não que seja uma contraindicação absoluta, mas tem que ter muito cuidado. Então, saber como que é a convulsão, como que começa a convulsão. Talvez o trabalho nem seja montagem, pode fazer um trabalho no solo. E montar só um pouquinho, mas ficar atento aos sinais. É um cuidado também. Problemas de quadril. Então, luxação de quadril, subluxação de quadril, quando o quadril não é formado, quando ele não fica no lugar, quando o osso do quadril não está no lugar, também pode ser uma contraindicação. Se tiver dor, a gente até tenta, tem casos que até melhora uma subluxação de quadril a eco, mas aí tem que ser feito com muito cuidado. Sim. Daí a importância de ser uma equipe completa, uma equipe capacitada, né? Para você observar se aquilo está tendo benefício ou não. Porque se a criança fizer algumas sessões e começar a sentir dor, aí a gente tem que desligar. Sim. Então, tem algumas contraindicações assim nesse caso. Osteoporose muito avançada, em caso de idoso, por exemplo, tem que ter cuidado também. Outra contraindicação que é importante falar é caso de agressividade com o animal. Então, a gente se preocupa, a primeira preocupação é com a pessoa que está lá, que a gente chama Sim. de praticante, mas a preocupação tão importante quanto é com o cavalo. Então, se tem algum risco pro cavalo, aí também é uma contraindicação. A gente também tem que pensar nele, Sim. né? No bem-estar dele. Casos assim, normalmente, o cavalo é bem pesado, ele aguenta bastante peso, mas a gente pede o peso também das pessoas que vão Sim. participar, se for um adulto, por exemplo, para não ultrapassar uma porcentagem do peso do cavalo, para ele também não sofrer. É isso, é basicamente isso. Mas, com cuidado, dá para atender muita gente, muita gente. Tem algumas situações que exigem um pouco mais de atenção, que talvez seja melhor não atender na eco, mas é difícil a gente achar um caso que você fala não de cara, sabe? Entendi. A gente passa normalmente por uma avaliação e tenta fazer algum tipo de abordagem lá. Porque o legal é isso, né? Vocês são uma equipe, vocês fazem uma pré-avaliação para vocês sentirem essa situação. E pelo que eu vi aí, as contraindicações estão relacionadas mais à questão de mobilidade de coluna. De coluna, de quadril, de quadril, convulsão, ou comportamento, se for um comportamento agressivo com o animal. Mas mesmo esses, dependendo do caso, a gente pode fazendo uma aproximação até isso, a gente pode cuidar, né? Até desse tipo de comportamento, a gente pode cuidar na ecoterapia. Nossa, muito legal. E tem algum caso assim que vocês atenderam porque quando nós lidamos com pessoas, sempre tem, né? Igual aluno. Sim. E aí você fala assim, nossa, esse caso ficou guardado na minha cabeça, eu nunca vou esquecer e me marcou, assim. Eu gostaria que você contasse pra gente. Tem alguns, assim, não só um. No começo, me marcou muito, porque eu comecei a ver resultado, quando eu comecei a atender. Mas na APAE, no atendimento na APAE, como eu atendia eles lá na sala convencional, na física convencional, e atendia na eco, teve alguns casos que me marcaram muito. Crianças que começaram a sentar, por exemplo, que não sentavam sozinhas, e ali, sei lá, em menos de 4, 5 meses, começaram a sentar, né? Então, isso é impressionante. Para uma físio, se uma coisa dessa acontecer rápido, é impressionante. Criança que estava fazendo físio, que estava tendo uma evolução, mas acelera muito o processo, né? E tem um outro caso que me marcou, que é de uma pessoa que vocês conhecem, que, assim, eu vi uma evolução dela, não só motora, mas que eu tive um contato, que é a Giovana da Sirlene, filha da Sirlene, que é aluna lá da escola. Ela foi uma pessoa que me marcou muito. Às vezes, eu comecei a atender ela pequenininha, e aí eu acompanhei essa evolução, né? Então, o vínculo que eu formei com ela, eu tenho certeza que tem a ver com a ecoterapia. Sim. Com o fato de eu ter atendido ela no cavalo, né? Então, às vezes, tem foto delas, assim. Nossa, eu imagino. E ela é toda amorosa. Nossa, foi demais. Ela é uma gracinha, né? Até hoje, gosta de abraçar, de beijar. Sim. Eu imagino você com ela desde pequena. Desde pequena. Depois eu continuei atendendo, a gente criou um vínculo muito grande e deu para ver uma evolução, sim, nela, né, na ecoterapia também. Mas muito, muito bom. Nós vamos dar um pequeno intervalo, eu sei que vocês estão gostando, porque eu também estou gostando demais, né, Jaque? Eu tô aqui, eu tô arrepiando aqui, né, porque, gente, que nem a Gi. Vamos mandar um beijo pra Gi, porque a Gi... mandar um beijo pra ela. Então, Gi, um beijo pra você.
Ai, que bom que você está assistindo. Ela sabe que eu gosto dela demais. Então, chega na escola, a gente abraça, a gente beija. Um beijo para você. Que legal que você pôde ter essa oportunidade. Falamos de você aqui. Né? Um beijo para você e de todos nós, tá bom? Então, nós vamos dar uma pausa para os nossos patrocinadores e daqui a pouco a gente volta. Maiara Martins Confeitaria Artística. Trabalham com bolos e doces personalizados em pasta americana. A maior variedade de doces para o seu paladar, porque a qualidade faz toda a diferença. Maiara Confeitaria atende Marília, Garça e região. Venha conferir pelo Instagram, Maiara Martins, _doces, e atendimento via WhatsApp, 14 99 6172 143. Um sorriso muda a vida de muita gente. Doutora Tatiane Belardo é ortodontista e clínico geral, especialista em deixar sorrisos saudáveis e contagiantes. Doutora Tatiane atende na cidade de Marília, na Avenida República 2672 e pelo telefone 14 99 809 3388. Você já conhece a Mali Modas? Corra lá e surpreende-se. Roupas com estilos que marcam tendência e referência, com looks que vão deixar você linda, criativa e sofisticada. Aproveite que tem muitas novidades e preços incríveis. Endereço da loja virtual, @Instagram, malimoda.borrochique e na rua 9 de julho, número 912, box 129, na cidade de Marília. Deixa eu ficar gritando isso. Voltamos! Que bom que vocês estiveram aí com os nossos patrocinadores. Lembrando que a nossa patrocinadora de hoje é Mali Modas. Então, nós estamos aqui. Algumas pessoas falam, eu percebi que você e a Jaque estão combinando. Então, nós estamos aqui num tom de rosa e... Um salmão, não é? Rosa e salmão com verde, estampado. É. Lembrando que esses vestidos são vestidos de seda, então deixa você muito mais bonita, muito mais chique. Então aproveite aí as promoções da Mali Modas para você ficar tão linda e maravilhosa quanto você já é. Então, meus agradecimentos a todos os nossos patrocinadores e aqueles que têm nos abençoado no nosso programa. E se você quer nos ajudar, nós temos também a nossa caneca aqui personalizada. Se você quer comprar e nos ajudar a patrocinar o programa, está nos abençoando, manda mensagem para você saber como é que você adquire essa linda caneca do nosso programa. Então, voltando aqui à nossa querida fisioterapeuta Dani, que estava falando aí sobre esses momentos da ecoterapia. E ela falou também que ela trabalha num consultório, ela vai falar para a gente aonde ela atende, como que faz, né? Às vezes você está assistindo aí e gostaria de passar com ela numa terapia, num tratamento. Eu queria que você falasse aonde você trabalha e quais são as suas outras práticas integrativas, terapêuticas que você atende. No meu consultório eu atendo basicamente com acupuntura, né? O carro-chefe assim, é a acupuntura, que foi uma outra técnica. Comecei, fiz o curso lá atrás, deixei de lado e depois voltei a estudar e me dedicar mais à acupuntura há alguns anos atrás. Há 4, 5 anos eu comecei a me dedicar mais e também tenho visto bastante resultado, também me apaixonei pela técnica. E a ecoterapia, querendo ou não, é uma técnica que exige muito do físico, né, do terapeuta. E a acupuntura é um pouco mais leve nesse sentido para o terapeuta, né, para o físico. Então eu pensei no começo, bem racionalmente, nisso. Vou procurar uma técnica que não exija tanto do meu corpo para eu poder fazer por mais tempo. Mas aí não foi só isso, me apaixonei mesmo. A acupuntura é maravilhosa, assim, é uma técnica que eu amo muito, que eu também vejo muito resultado, que eu tenho vontade, cada
Cada pessoa que vem me falar alguma coisa, já penso nos pontos em como que eu posso toda atender. Espetada. Você já imagina a pessoa na sua mente toda espetada. Eu já tenho vontade de fazer alguma coisa, porque também é uma técnica que abrange um monte de casos, né? Dá para atender muita gente na acupuntura, muita coisa. E aí lá eu atendo basicamente a acupuntura, sempre junto com o aurículo, né? Que é a acupuntura na orelha, né? Se a gente for resumir. Mas são uns pontinhos. A acupuntura, para quem nunca ouviu falar ou não sabe o que é uma técnica chinesa, da medicina tradicional chinesa, que diz que no nosso corpo corre uma energia, que é o Qi. E aí tem alguns canais no nosso corpo por onde corre essa energia, e nesses canais tem uns pontinhos. E nesses pontinhos a gente coloca uma agulhinha para estimular aqueles pontos. Então, dependendo do caso, cada ponto tem uma função, e aí você escolhe o ponto certo para tratar aquele caso. E aurículo também. Aurículo são os pontos na orelha, só na orelha. Aí você coloca ou uma agulhinha, ou uma sementinha. Então, normalmente eu faço a acupuntura, finalizo com o aurículo, e dependendo do caso, eu tenho alguns outros recursos também para utilizar. A moxa, que a gente estava conversando, Sim. que tem bastante gente que não gosta porque é um bastão, que tem um cheiro forte, que esquenta, mas que é maravilhoso, que tem muito resultado para dor, para pessoas com muita debilidade, porque dá calor para a pessoa, né? Tem o tuiná, que é uma massagem também, que também tem a ver com a acupuntura. É uma massagem super gostosa, assim, bem relaxante, mas que o objetivo é energético. É para estimular esse fluxo desse Qi no corpo. Então, tem tudo a ver com a acupuntura. Quando precisa, eu faço também. A bandagem, que é aquela... Não sei se vocês já viram também aquelas faixas coloridas, que normalmente é atleta que usa. Também eu coloco quando precisa. Como eu sou físio, normalmente chega para mim em caso de dor. Sim. Né? Então, dá para usar todas essas técnicas, né? A massoterapia, a acupuntura, a aurículo, a bandagem e o movimento. Agora, há pouco tempo, recentemente, eu estou também estudando muito uma técnica de treinamento da fáscia, que é uma coisa super nova, uma estrutura nossa do corpo que ninguém fala muito, mas que ela liga tudo no nosso corpo a tudo, né? É como se fosse uma roupa interna que não tem separação e que tem a ver com o movimento, tem a ver com a emoção, tem a ver com o funcionamento de órgãos e tem um jeito certo de trabalhar essa face. É em movimento, né? Fazer uma sequência de movimentos que vai deixar o seu corpo pronto para fazer outras coisas. Então, também é maravilhoso. É outra coisa que eu estou começando a me apaixonar também. E que eu também faço lá, na minha sala, no meu consultório. Nossa, mas se a gente fosse falar tudo, a gente precisaria de vários muita coisa. programas. E o reiki, aí tem o reiki também. É muita informação. E lembrando, assim, que quando nós falamos de saúde... Existem práticas terapêuticas que nos auxiliam. Então, infelizmente, o ser humano brasileiro, ele está acostumado a viver com dor e a viver à base do remédio. Sim. Que são práticas ruins para o nosso organismo. Então, tanto a fisioterapeuta, né, o fisioterapeuta como o educador físico, essas pessoas que trabalham com a saúde corporal, a saúde mental, elas vêm para prevenir essa questão da doença, para que a gente não chegue num fisioterapeuta, né, tão inchado, tão dolorido, que ele não consegue nem pôr a mão. Nem mexer. Às vezes o fisioterapeuta não consegue mexer porque o músculo, o organismo está tão inflamado que precisa primeiro de um tratamento de um anti-inflamatório, um relaxante muscular, para que aí vocês consigam fazer esse trabalho. Então, já a gente volta aí um pouquinho nessas práticas que, com certeza, tem muita coisa boa. Eu estava falando aqui que houve uma época que eu fiz quimioterapia lá na CC e vocês começaram com esse projeto de práticas integrativas. Sim. E foi muito bom. A minha irmã, hoje ela é falecida, né? Mas eu também usufruí desse projeto antes desse momento que está agora, graças a Deus que institucionalizou, Sim. que eles entenderam que é um benefício para o paciente com tratamento, né, do câncer e de tumores e da família também. Então, eu me lembro também que vocês atendiam não somente o paciente, mas também a família, porque nós sabemos que o tratamento oncológico é um tratamento que abrange toda a família. Sim. E essas práticas, elas são muito significativas, né? Então, se você chega lá
para fazer um reiki, para fazer um mocho, para fazer qualquer um outro tratamento, que você não tenha que fazer o uso do remédio, isso para o nosso organismo, a longo prazo, traz grandes benefícios. Né? Então, quando você fala que você voltou com a acupuntura, porque eu acredito que quando nós nos formamos na faculdade, na academia, né? Nós pensamos em alguma prática, mas quando nós começamos a ver a prática no corpo da pessoa e ver o processo, e a nossa mente vai mudando. Então, assim, eu trabalhei muito tempo em academia, então eu tinha uma noção do que era musculação, eu tinha uma noção do que era um treinamento para emagrecimento ou para definição. Mas quando a pessoa começou a fazer, e eu comecei a perceber que cada pessoa ela é individual, e aquele resultado... Nossa, é muito bacana quando você lida com o ser humano, que você consegue atingir não somente o resultado físico, mas o resultado espiritual, o resultado psicológico. A pessoa ela fica tão agradecida que é como se fosse um milagre. Né? Então, assim, eu já peguei pessoas, por exemplo, que sofreram acidentes, que estavam na cadeira de roda, não tive essa formação de fisioterapia, mas também trabalhei dentro de um hospital com reabilitação e tal. E aí, quando você percebe que a pessoa ela tem uma melhora, não somente motora, mas a melhora espiritual, essa melhora, a gente está falando de energia. Quando ela traz isso para você, quer dizer, não é um benefício só para ela. Para a gente como profissional, né, isso eleva não só o nosso profissionalismo, né, mas eleva a gente como ser humano também, né? Com certeza. A visão integrativa, ela é muito importante, porque é isso, a gente sai pensando no corpo. A educação física, você sai pensando no corpo, em como que eu vou tratar esse corpo. Por isso que as práticas integrativas, a acupuntura, eu comecei na acupuntura e fui abrindo, né, para outras técnicas justamente por isso. Porque aí você começa a ver o ser humano como um todo. A acupuntura, por exemplo, não separa, isso é maravilhoso dessa técnica, não separa o físico do emocional, nem do mental e nem do espiritual. Então, você trata tudo junto, não é um ponto que trata dor cervical. Trata dor cervical porque ele vai acalmar o espírito, sabe? É uma técnica integrativa mesmo, você vê a pessoa como um todo. Isso é muito comum mais no Oriente, né, do que aqui no Ocidente. Mas, né, além dessas outras técnicas, além dessa técnica, tem todas essas outras que veem o ser humano como um todo mesmo, como uma... É óbvio que uma pessoa que sofreu um acidente, quando ela começa a andar, quando ela melhora, quando ela para de sentir dor, ela vai melhorar o emocional dela. E o contrário também é verdade. Se você não pensa no emocional dela, às vezes você não consegue tratar o físico não melhora. Então, a sua energia, quando você chega para atender, faz toda a diferença. Né? Eu acredito muito nisso, assim, na questão energética do atendimento, para ambos os lados, é isso que você falou, é uma via de mão dupla. A gente também é beneficiado desses atendimentos, principalmente quando a gente tem esse olhar integrativo. Muito bacana mesmo. E nós estamos falando de energia, e às vezes quando a pessoa pensa e lembrando que fisioterapeuta não é massagista, viu, gente? Isso é muito interessante de falar, porque você você estudou. Então, nós estamos falando de terapias e não de massagem. Existem uns massagistas, que é muito bom, sim, mas o massagista não é um fisioterapeuta. O fisioterapeuta não é formado para isso. Não significa que ele não faz. Mas eu queria que você falasse um pouco também, porque você trata de pessoas. E ao longo do seu trajeto profissional, como que isso mudou a sua visão do tratar das pessoas, que nós estamos falando de uma fisioterapeuta que trata a parte física. E como que essa parte mental, emocional, ela é significativa no tratamento, porque nós estamos falando de práticas terapêuticas. E as práticas terapêuticas, graças a Deus, mudou-se muito hoje. Então, para você entender que existem debilidades motoras, eu preciso entender essa parte intelectual também, essa parte psicológica, essa parte emocional. Então, às vezes a pessoa é travada, mas às vezes, que nem nós estávamos falando da ecoterapia, você consegue, com
com um gesto, com uma conversa, aquele momento a gente falou de natureza, de repente a pessoa ela se abre para o tratamento e isso faz a diferença. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós estamos falando de práticas integrativas, de tratamentos diferenciados e como que a pessoa tem que ir aberta para o tratamento. Sim. E isso faz diferença, sim. Mas o mais importante é o terapeuta estar aberto. Então, quando você entra num atendimento, isso nem sempre a gente consegue fazer, mas é uma coisa que eu tento fazer desde o começo, principalmente depois de começar a atender como terapeuta integrativo, além da físio. A físio me proporcionou um monte de coisa, inclusive a ecoterapia. Mas aí a minha necessidade, quando eu parti para a acupuntura, porque eu senti uma necessidade do além da físio. Então, até a massoterapia, ela às vezes pode ser mais integrativa do que uma sessão de fisioterapia. Depende do terapeuta. Depende da pessoa que está entrando para atender aquela pessoa. Então, acho que isso é mais importante. Às vezes o paciente, ele chega, a pessoa, né, o cliente, ele chega sem saber muito bem como vai ser aquilo. Às vezes, na prática, em qualquer dessas práticas integrativas, ele chega como uma última opção. Então, é normal ele chegar fechado. Então, vale mais o terapeuta estar aberto do que você esperar isso do paciente, porque muitas vezes não acontece, na maioria das vezes não acontece. Quando o paciente chega aberto, a coisa vai assim, sabe? Flui, o atendimento flui, o resultado aparece, na maioria das vezes, né? O resultado que a gente consegue alcançar. Mas você estar aberto, você não desistir daquele paciente, ou você, né? E às vezes até assim, aceitar que não deu certo com que aquele paciente não quis, não se frustrar por isso é o mais importante. Você ter noção que você tem como ajudar essas pessoas e entrar naquele atendimento, todo atendimento que eu entro, eu tento, né, com o máximo das minhas forças, assim, do meu mental e da minha energia e do meu emocional, a estar ali para aquele paciente. A fechar todas as... teve um professor meu falava isso, fecha as portas e as janelas, e fica só você e aquele paciente. E aí ali você consegue, às vezes, fazer leitura que a físio não te proporciona, que o estudo da acupuntura não te proporciona. É só assim, é esse contato. E isso, com a prática, você vai estimulando. Vai ficando mais fácil você entender o que aquela pessoa veio fazer, o que aquela energia daquela pessoa está te passando, o que a postura daquela pessoa está te passando, o jeito dela falar. Isso é importante, porque aí você consegue achar um caminho para acessar mesmo um paciente que chega mais fechado, mais retraído. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta, Jaque? Primeiramente, vamos começar, né? Vou dar uma olhada nos comentários aqui. Vamos iniciar com a Vanilde, mandar um beijo para ela, que ela sempre está aqui conosco. Isso mesmo, Vanilde, um beijo para você. Também temos aqui o David, a Cíntia, que sempre está aqui acompanhando a gente, nos dando esse Cíntia, apoio. Um beijo para você também. Quero mandar um beijo para a Denise, que também está aqui só elogiando o assunto. Realmente, né? Tem um comentário aqui que fala assim: Dani, estou sentindo a emoção que você fala deste trabalho maravilhoso que é a ecoterapia. Então, assim, até eu tô arrepiando, porque é diferente, né? Quando o profissional faz com amor. E a gente sente isso, né? Na fala, na forma como se expressa. E é um trabalho muito bonito mesmo. Aí tem aqui uma paciente sua falando assim, ó, a Dani é a melhor. Aí a gente estava falando sobre as agulhadas, ela falou assim, ela me enche de agulha. Paciente um beijo. Gé, um beijo para Cláudia, minha mãe, que sempre está me acompanhando aqui. Beijo, dona Cláudia. Nossa fã, minha irmã. Nossa fã. Né? Márcia Cristina falando assim, muito bacana, parabéns aos profissionais da área, né? Porque a gente vê que são muitos profissionais envolvidos, né? Com esse trabalho realmente de amor. Aí aqui a gente também tem a família Gomes falando, a melhor fisioterapeuta que temos, só tenho a agradecer, Daniela. Então... queria mandar um beijo para todos. E só para complementar, né, que você falou desse... reiki, é isso, sim, né? Tô falando reiki, certo. Sim. Fala pra gente um pouquinho sobre, porque um pouquinho sobre essa técnica, né? Que é diferenciada. O reiki já foge completamente do físico, né? Inicialmente, é isso, né? Tudo tá ligado a tudo. O físico tá ligado ao emocional.
a energia, ao espiritual, mas o Reiki, o objetivo principal dele é o reequilíbrio energético, através da imposição de mãos. Muita gente confunde com alguma prática religiosa, não tem nenhuma ligação com nenhuma prática religiosa, é uma prática energética, puramente energética. É basicamente você usar da energia disponível no universo para reequilibrar, você ser um canal dessa energia para reequilibrar a energia de uma outra pessoa. E aí você coloca em posição de mãos, principalmente nos chakras principais, né, que são 7, mas também em alguns locais que você sente que tem algum desequilíbrio. Também é uma técnica muito sutil de energia, mas que se você é difícil até explicar o que é. É mais interessante você experimentar, passar por uma sessão de Reiki para você sentir exatamente o que é. Cada pessoa sente de um jeito. Mas a mobilização de energia, ela pode ser muito intensa no Reiki e ela pode trazer muito resultado também. Olha que legal. Muito legal. E quando você fala assim, que você sente a energia da pessoa, né? Já teve alguma vez que você foi fazer e você falou, meu Deus, essa pessoa é tão sobrecarregada que eu vou precisar me descarregar da energia dela. Acontece porque se você vai aberto para o atendimento... Sim. Você sente o que a pessoa sente, às vezes. No Reiki, é mais intensa essa troca, porque é uma troca energética direta. Mas, é assim, vai passar. Você passou por aquilo, você sentiu, você sabe que não é seu, vai passar. Então, não deveria ser uma preocupação, né, de quem atende. Eu vou colocar alguma coisa no umbigo para me proteger. Não deveria ser uma preocupação. É só porque você está muito aberta e está sensível. Sim. Acho que é um ponto positivo quando você não se sente bem no atendimento. Normalmente a pessoa não vem bem para fazer um atendimento, né? Então, quando você sente o que ela está sentindo, eu acho que diz muito da conexão que você consegue fazer com ela. Então, eu até acho válido, até acho bom quando isso acontece, né? Mas já aconteceu. Já aconteceu de ter, por exemplo, né, um exemplo, de eu fazer a imposição de mãos nesse chakra, que é o chakra do terceiro olho, por exemplo, né? Esse frontal. E da minha mão afastar de tanta energia, e eu não, sem estar fazendo nada, eu até abri o olho para ver. Ai. Acontece. E assim, os relatos, às vezes, você nem sente a conexão. Às vezes eu faço Reiki e falo, tá, hoje acho que eu não consegui me conectar. A hora que acaba, o paciente fala, nossa, aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, não é só a gente que está atuando, né? A gente é um canal, então tem muita coisa acontecendo ao redor que é tão sutil que nem a gente que está, às vezes, trabalhando para perceber isso não percebe, mas a pessoa que está recebendo percebe. Tem que experimentar, Jaque. Né? Eu preciso. É muita energia para descarregar. Eu tô aqui. É muita energia. Não só, falei assim, saindo daqui eu vou marcar a minha consulta, sem falta. Eu preciso de agulhas, porque, gente, eu preciso do Reiki, preciso das massagens. Quem não precisa, né, gente? É maravilhoso. Né? E às vezes a gente esquece de cuidar um pouco, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, quando eu devo procurar, né? Sim. Em que momento da minha vida? Eu acho que isso é importante até você falar um pouquinho pra gente. Porque as pessoas, às vezes, têm pouco conhecimento sobre as técnicas. Sim. E elas ficam assim, quando eu devo realmente procurar? É que nem quando a gente vai marcar uma consulta. Esses dias eu precisava fazer um check-up. Aí eu falei assim, eu tô com um probleminha aqui. Quem que eu vou procurar lá para me marcar uma consulta? É um clínico geral? É um gastro? Né? Então, fala um pouquinho quem é o público, porque eu sei que todo mundo, né? Mas os sinais principais que realmente a gente precisa se atentar no nosso cotidiano. O que acontece muito é quando a situação já está muito agravada. Então, eu estou com muita dor, aí eu vou procurar acupuntura, por exemplo, ou a massagem. E aí, tem que procurar mesmo. Se você está sofrendo com alguma coisa, para acupuntura pode ser até algum tipo de sofrimento emocional, por exemplo. É lógico. Eu sei até onde eu posso ir, como físico, como acupunturista. E aí, cabe a mim, dependendo do caso, encaminhar para um terapeuta. Ou até já de cara, já orientar a procurar um psicoterapeuta ou alguma outra especialidade que ele precise. Mas dá para fortalecer esse organismo energeticamente e fisicamente para ficar mais fácil esse outro atendimento que ela vai fazer caso ela precise. Então, qualquer tipo de sofrimento, você está sentindo qualquer tipo de sofrimento, cabe já buscar ajuda. E, além disso, que aí volta no que a gente estava falando, a prevenção.
Então, o que acontece muitas vezes no meu consultório? As pessoas chegam com muita dor, às vezes o resultado é rápido com a acupuntura, mas você tratou o sintoma. Aí depois da acupuntura, aí eu tenho essas outras coisas para oferecer. Mesmo a acupuntura preventiva, ou o movimento, que o movimento é remédio, o movimento da fáscia, que é essa técnica que eu tenho, a massagem, oriento a fazer alguma atividade física, e aí depende do paciente continuar esse tratamento para essa dor não voltar. Isso é mais difícil de acontecer. Essa aderência, depois que a pessoa está sem dor, é mais difícil de acontecer. Mas eu acho que seria mais importante do que você chegar lá quando está com dor, né? Então, se você tiver qualquer tipo de sofrimento, dá para procurar um acupunturista, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, algum tipo de atendimento, principalmente nas práticas integrativas. Mas mesmo que você não tenha, se você quiser fazer um atendimento para manter o seu equilíbrio, se você não se sentir desequilibrado, também é super válido, acho que é mais importante ainda. Isso é importante falar, porque desde que nós começamos o nosso programa, nós estamos falando de prevenção. Isso é muito importante. E nós somos seres humanos que nós não nos prevenimos. Não. Né? Então, a gente não se previne com dinheiro, não se previne com saúde. Eu falo por mim, né? Isso é o mal do ser humano. Então, o nosso programa está trazendo esse olhar. Olha, eu preciso. Então, quando nós falamos de saúde mental, quais são os sinais? Sempre foi falado, olha, presta atenção. Então, nós vivemos no automático do nosso dia a dia. Sim. E hoje nós falamos, né, que é da sociedade líquida, né, do ser humano. Hoje é uma coisa, Sigmund Bauman, né, fala sobre isso. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu já não sou mais. Porque a gente vai se moldando com o mundo. Então, o mundo está mudando muito. Rápido. E a gente tem que lembrar que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E uma hora o nosso corpo, ele fala, ó, calma aí. Então, se não vai pelo entendimento que a gente precisa prevenir, de repente a gente dá uma travada na coluna, mas né, que a gente, meu ciático. Então, assim, eu tô com uma dor no ciático, tô com uma dor no pescoço, então assim, a minha cervical, então eu travei a coluna, me deu torcicolo. Mas isso são fatores que foram ao longo dos anos, ao longo do tempo. E então, é bom você falar isso, que é um tratamento. Então, o que acontece muito? A pessoa vai lá no seu consultório, aonde você atende. Você fez aí 2, 3 sessões, a pessoa melhorou. E ela acha que está curada. É um milagre, basicamente. Só que o que acontece? A rotina dela continua a mesma. Volta para a rotina. Ela continua não se prevenindo, ela continua não se tratando. Quer dizer, você sabe que daqui a algum tempo esse paciente vai voltar, não é isso? Com certeza. E com a mesma dor, às vezes. Ou com uma dor muito semelhante. Ou com uma dor que tem a ver com essa primeira. É muito comum. Né? É muito comum. Porque você acaba tratando só o sintoma. A acupuntura, para ela tratar a causa, ela não vai ter 3 sessões. Não vão ser 3, 4, 5, 10 sessões. Você vai ter que fazer um tratamento. É um trabalho de olhar para dentro mesmo. Só de você ter esse tempo. Normalmente as sessões de acupuntura são uma vez por semana. Ter 1 hora por semana para você ir lá, deitar, olhar, falar do que você está sentindo, como é na terapia, como é nas outras práticas, né? Mas só esse tempo já é um benefício na sociedade que a gente vive hoje, que é essa coisa rápida de produção, né? De ser produtivo. Então, só isso já é um benefício. Se a pessoa vai com essa consciência para fazer um atendimento de alguma prática que ela se identifique mais, é isso. Isso é a saúde. Esse é o equilíbrio, esse é o tal, esse é o caminho do meio, entendeu? É buscar esse, que é um equilíbrio meio dinâmico, né? Você não fica parado, está sempre em busca desse equilíbrio. Então, seria maravilhoso se todo mundo pudesse ter um momento desse, nem que seja essa 1 hora por semana, para fazer esse tipo de trabalho. Porque aí você trata aquilo que está latente e previne outras coisas que vão surgir. Muito bom mesmo. E, pessoal, olha... Como toda semana, infelizmente, o nosso programa acaba. Né? Quando começa a ficar muito, muito bom.
Então, nós estamos aí nos nossos minutos finais. Se você quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma consideração antes que a gente encerre o nosso programa, corre lá no chat, coloca a sua perguntinha, Aqui de coloca a olho. sua observação, mande um beijo para Dani, né? Como o pessoal está falando ali, muita gente falando que gosta dela, que elogiando o seu trabalho, isso é muito bom. Que bom, maravilhoso. Eu acredito que não tem nada mais significativo para a gente do que as pessoas elogiarem o nosso trabalho e a gente vê que está sendo um benefício para o próximo. Não existe nada melhor na vida do que o que a gente faz trazer benefício ao próximo e às outras pessoas. Então, isso é muito bacana e eu fico muito feliz de você estar aqui compartilhando essa sua experiência com a gente, trazendo conhecimento dessas práticas terapêuticas. Sim. E aí eu queria que você falasse para a gente de todas essas práticas, no meio de tudo isso, o que trouxe de significativo no seu trabalho? O que mudou? No meu trabalho, no geral? Isso. O que é essa experiência com todas essas práticas? Porque não é uma experiência, nós não estamos falando de uma experiência, nós estamos falando de um combo de experiências na sua vida, né? Eu acredito que hoje, né, com a idade que eu tô, com as experiências que eu tive, com os lugares pelos quais eu passei, eu acho que o mais importante que eu adquiri foi conseguir olhar para o outro, olhar mesmo, não fazer uma coisa no automático, não improvisar, olhar, enxergar o outro e ouvir. Isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer, que não era uma coisa que eu sabia fazer lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu me formei. Eu aprendi a fazer, e isso é uma coisa que eu acho importantíssima para a minha vida, inclusive para a vida pessoal, né? Acho que é isso. Maravilhoso. Pessoal, se eu esqueci de mandar um beijo para alguém, peço desculpa, que eu tô aqui passando. Quero mandar um beijo para Márcia Lopes, que ela tá aqui de olho. Ela falou assim, na hora que eu falei do tratamento que eu tô precisando, de um pouquinho de cada um, ela mandou assim, também tô precisando. Aí ela tá perguntando aqui para você falar onde que é seu consultório. É verdade, não falei. Eu atendo numa sala na Sargento Ananias de Oliveira, número 286. O lugar chama WeWork. Sou eu, mais algumas mulheres que dividimos a casa para atender. Tem outras mulheres que atendem lá também. Tem a Andréia, que é psicóloga. Tem a Glaiane e a Luane, que são terapeutas integrativas também. Tem a Renata, que é consultora financeira. Tem a Paula, que faz personalizados. Só mulheres que trabalham lá. E fica ali. Não sei se vocês conhecem a feira de sexta de manhã. Tem uma feira ali no centro, perto da Escolinha Monteiro Lobato, tem uma feira. É no último quarteirão da feira, a casa que a gente atende. Muito legal. Então, vocês anotem aí o endereço na rua Sargento Ananias, o número? 286. 286, próximo da EMEI Monteiro Lobato. Isso. Então, passa lá, fala, olha, eu assisti o programa, eu gostaria de conhecer o seu trabalho, porque eu achei você uma profissional sensacional e eu quero me dar... não é um luxo, né? Eu quero me dar esse momento de cuidado, é um presente de cuidado comigo mesma. Sim. Não é isso? Porque a gente fala que hoje a saúde não é um luxo. Não. Nós precisamos de ter esse olhar de autocuidado e parar e falar assim, olha, vou fazer isso. Sim. Parar um pouco com a correria do mundo e falar, vou separar esse momento. Então, guarde esse endereço, guarde esse momento para que você possa estar cuidando de vocês aí. E eu gostaria... Infelizmente, encerrando o nosso programa, tem mais alguma pergunta? Não, tem uma solicitação dos nossos Meu Deus, amigos. Tá aqui, ó. Eu preciso também. Coloca uma sessão no sorteio, eu tô amando. Pode ser. Aí, Maria, ó. Um beijo. Então, o pessoal tá aqui agradecendo, né? Falando assim que depois de ouvir tanta coisa boa sobre os benefícios, a gente precisa. Então, a gente vai ver isso, fazer um sorteio, né? Falar aqui com a Dani, pra gente preparar um negocinho bem especial para vocês. Exatamente. Nós vamos pensar, então, assim, como que nós vamos fazer esse sorteio para vocês. Então, no próximo programa, nós vamos preparar esse momento. Nós vamos fazer esse sorteio especial aí com uma prática com a Dani para vocês estarem. Eu sei que tá todo mundo doidinho para querer ganhar. Então, assim, vamos ficar na expectativa de no próximo programa nós vamos sortear para vocês. Combinado? Então,
eu queria agradecer você e queria que você fizesse as considerações finais. Eu queria agradecer muito também, fiquei nervosa de vir, de falar, mas foi super tranquilo, agradeço muito o acolhimento de vocês. E queria agradecer também todo mundo que passou pela minha jornada, os companheiros aí de trabalho, a família, a parceira que está aqui. Beijo, Daia. Apoio emocional. Porque foi muita gente que foi suportando isso para que eu conseguisse, né, chegar agora aqui com essa visão de mundo, de vida e de profissional também. Então, é só agradecimentos mesmo. Muito bom, quero dizer que é um prazer conhecê-la. Prazer também. Nós ficamos muito felizes, né, Jaque, de ter você aqui, de trazer todo esse conhecimento. Você, dá para ver que é uma profissional que ama o seu trabalho, e isso é fantástico quando a gente traz pessoas, porque a ideia é essa, é trazer pessoas que amam o seu trabalho e trazer essa reflexão. Porque a função do nosso programa, no final, é trazer essa reflexão de autocuidado, de olhar, de trazer uma crítica positiva de nós mesmos. Então, eu gostei muito de ter esse momento. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer aos meus filhos, não posso esquecer, que estão assistindo, a família que está assistindo, né? O marido, a mãe, os irmãos, aos coleguinhas de trabalho, aos meus alunos. A todo mundo, eu não posso falar o nome porque senão eu esqueço. E aí quando a gente esquece de alguém, de algum amiguinho, né, de algum colega de trabalho também, às vezes pode dar problema depois, né, Jaque? Mas como eu quero agradecer imensamente. Eu sempre começo o programa, porque é o que você falou, a nossa trajetória, ela depende também das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que nos apoiam, das pessoas que nos suportam, porque quando a gente tem um sonho, e aí a gente fica focado naquilo, mas a gente precisa do apoio tanto emocional como financeiro das pessoas que estão à nossa volta. Então eu sempre agradeço a todas as pessoas que estão apoiando esse programa, porque se nós estamos aqui é porque muita gente acreditou nisso. Tá bom? Jaque, quer fazer as suas considerações finais do nosso programa? Gratidão, né? É muito bom estar aqui, ainda mais falando sobre saúde, falando sobre profissão e o amor, né, que a gente tem na nossa profissão. Quero falar para vocês que estão aí em casa. Antes disso, só para me lembrar, para quem está pedindo o telefone da Dani, eu vou deixar aqui no chat, porque se ela falar agora, às vezes não lembra depois para anotar. Vou deixar no chat, a gente vai marcar o arroba dela lá no nosso Instagram, né, do VanaCast. Então, @VanaCast, segue lá, que a gente vai deixar o arroba da Dani e o contato também, tá bom? Segue lá a gente no Instagram, curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos, porque que papo gostoso, né? Quantas informações necessárias para o nosso cotidiano, o autocuidado, né? Então, só gratidão de estar aqui novamente. Exatamente. Então, obrigada a Deus, obrigada às pessoas, obrigada ao universo que nos proporcionou esse momento. Gratidão sempre é a nossa palavra de encerramento do nosso programa. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco. E lembrando, se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhe e um beijo até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.